Amigos do Bate-Bola Entrevista, voltando a falar de futebol amador, voltando a falar com um goleiro aí do futebol amador da Grande Florianópolis. Ao meu lado, Irani Valente Vieira, que começou como goleiro, jogou em outras posições de futebol amador e atualmente é árbitro de futebol. Nós vamos falar nesta primeira parte da sua trajetória aí nos gramados como atleta do futebol amador da Grande Florianópolis. Irani Valente Vieira, prazer recebê-lo aqui no Bate-Bola Entrevista. Olha, o prazer é todo meu receber vocês aqui na minha humilde residência. E estou aqui para qualquer pergunta. Como é que começou a carreira do futebol amador da Grande Florianópolis? Quem é que se inspirou para se tornar goleiro aí nos gramados da Grande Florianópolis? Olha, eu me inspirava muito no nosso amigo o Manga, o goleiro Manga. E a gente, na época, a televisão era preta e branca ainda, mas já dava para se inspirar em alguém. E fala um pouco do Nacional de Barreiros, no bairro Ipiranga, aí, quando você começou a jogar como goleiro. No Nacional de Barreiros eu comecei com 16 anos. 16 anos jogando no gol do Nacional. Na época a gente jogava até sem chuteira, descalço. E ali me empolguei de jogar de goleiro e joguei por muitos anos. Os gramados eram bons, a chuteira era boa, a luva, a camisa de goleiro, como é que era o material esportivo naquela época? Não existia luva na época, não existia chuteira só para quem era mais adulto, né? E as chuteiras eram terríveis. Eram travas de plástico com cinco pregos, e aquilo ali, quando gastava os pregos, meu amigo, sai da frente porque era terrível, era perigoso. Além de jogar no Nacional, você vestiu a camisa de várias equipes aí do futebol amador e jogou competições importantes, né? Como Copa Arizona, Copa Dreher, Copa Pesca. Fala um pouco desses clubes que você vestiu a camisa e também defendeu nessas competições. Olha, eu vesti muitas camisas de times amadores. Eu vesti a camisa do Palmeiras do Roçado, vesti a camisa do Ipiranga de Barreiros, do Bandeirante de Barreiros, vesti a camisa do BAC, vesti a camisa do extinto Oswaldo Cruz, da Ferroviária. E depois encerrei a carreira nos anos 90, aí eu já estava meio velho, aí foi mudando, os times foram renovando e depois voltei, aí desisti e voltei para essa luta de árbitro. Mas você vestiu a camisa de uma tradicional equipe aí do futebol amador, que todo mundo fala, né, da Indil, que era uma das equipes mais fortes do futebol amador, né? Ah, sim, vesti a camisa da Indil, fui campeão pela Indil em 87, no BAC contra o Pescador, e fui vice-campeão na própria Indil contra o mesmo Pescador. E pelo que eu li aí sobre a sua história no futebol amador, você foi o primeiro goleiro a não usar a camisa número 1, né? Começou a usar outro número. Não fala um pouco dessa história aí de usar outro número em vez do número 1. Foi tudo eu usei realmente, eu cheguei a usar a camisa número 1, mas devido àquela, tinha na bairro Ipiranga ali uma corrida de carros antigos ali, nessa época, e tinha um carro ali, uma Cinca na época que ganhava tudo quanto é corrida. E eu gostei do número e usei aquela famosa 88, e até hoje meu amigo Aldori lembra muito bem da famosa camisa 88. É verdade que o Aldori ficava atrás do gol, vendo o Irani agarrar para aprender um pouco da sua história aí no futebol amador, não? Ele tinha na época, muita sorte, porque a BR você podia contar 10 a 15 minutos para passar um veículo, entendeu? E ficava ali nas margens da BR, atrás. E o Aldori sempre ficava aquele garoto ficava atrás do gol e para pegar as bolas para devolver para mim, que era o meu gandula na época. E assim diz ele não, que eu tenho certeza absoluta que ele se inspirou em mim e foi a carreira dele no gol do futebol também. O Irani, além de ser goleiro, você também atuou em outras posições do futebol amador, né? Fala um pouco das outras posições aí no gramado. Eu sempre todo goleiro gosta de jogar na linha, né? Isso até no profissional. Quando tem um racha assim de goleiro profissional também, ele gosta de jogar na linha. E eu comecei a jogar na linha também. Aí quando eu saí do Ipiranga, fui jogar na Ferroviária e na Indil.
Aí quando eu voltei, eu fui jogar no Bandeirante também, e quando eu voltei já tinha o Aldori no gol, aí eu sabia que não tinha mais chance de jogar no gol. Aí o seu Hélio, que era nosso presidente, ele disse assim, Irani, infelizmente vais ter que jogar em outra posição. Qual é a posição que tu quer jogar? Eu disse, olha, seu Hélio, o senhor dá a camisa para o Aldori e sobrou 10, o senhor joga para cima que sobra a minha. E assim foi, aí sobrava. Qual foi a camisa que sobrou? Todas. Sobrava, ele mandava a camisa para mim, ó, joga na direita, joga na esquerda, joga de centroavante, e eu jogava, não queria, eu queria era jogar, entendeu? Eu queria jogar futebol. E marcou muitos gols aí como goleiro? Como jogador de linha? Marquei. Marquei alguns gols. Marquei dois gols que são inesquecíveis pelo Ipiranga, ali foi lá no Ipiranga, numa falta que eu bati no Ipiranga, do meio do campo, e outra falta que eu bati também foi lá no Exército lá pelo Ipiranga também, e foi 2 gols inesquecíveis que eu fiz pelo Ipiranga. Por acaso lembra qual foi o primeiro jogo que você, quando vestiu a camisa de goleiro? Lembro, foi lá no Nacional mesmo, em 66. Contra quem, lembra? Não, infelizmente não lembro. São equipes que já não existe mais, né? Nacional, Bandeirante, né? Nós jogamos muito contra a Febreria Dona Clara, que foi onde o Balduino começou. E jogamos muito ali, até por sinal, o Balduino, quando eu conversei com o Balduino muito tempo atrás, ele lembrou dessa época. Ele jogou no Nacional ali, que ele jogava na Febreria Dona Clara. E o Irani nunca teve oportunidade de se tornar profissional como goleiro, como atleta, não? Não, eu até tentei, eu joguei nos juniores do Figueirense, mas só que naquela época a gente tinha que estudar e eu morava em Barreiros e ficava muito longe para mim até lá no Orlando Scapelli para treinar. Mas eu cheguei a treinar lá no junior do Figueirense, mas infelizmente o meu pai era militar e ele tinha aquele regime militar que era muito rígido, né? Então meu pai começou a me proibir de jogar futebol, porque na época não dava camisa para ninguém. Era praticamente amador, né, o Ipiranga na época. O futebol. Atualmente a gente ganha uma fortuna jogando futebol profissional. Naquela época não tinha nem material, né? Não tinha nem material e ninguém vivia do dinheiro do futebol, entendeu? Tinha que trabalhar para sustentar. Não tinha nem treinamento. Os jogadores profissionais que eu trabalhei com o Deodato, Mirim, Cavalazzo, eu trabalhei com eles, o Maneca, eles não viviam do futebol. O futebol era como se fosse o segundo plano. Eles não viviam, eles ganhavam o tradicional bicho, né? Se ganhasse o jogo, ganhava um troco lá, uma taxa. Se perdesse, não ganhava. Se empatasse, ganhava 50%. E como era a arbitragem naquela época, na nossa época de goleiro? Não, até que por sinal, para a época que só existia campo aberto, até que a arbitragem na época eram boas, entendeu? Eram boas. Mas era assim, não existia auxiliar, era simplesmente você ia para campo jogar sem auxiliares, apitar sem auxiliares. Apitava e dava menos rolo que dá hoje. Você apitava sem policiamento, sem auxiliar, que hoje tem, quando não tem policiamento, tem a segurança, pelo menos na Liga da Palhoça nós temos, quando o policiamento não dá o suporte, os times ou a Liga contratam segurança particular e infelizmente nas outras ligas que a gente tenha conhecimento, isso aí não está existindo, mas na Liga da Palhoça sempre existiu. Vamos voltar a falar do futebol antigamente, atual é depois. O Irani, e quais eram os jogadores que marcavam história aí no futebol amador na época dessas Copas Arizona, as Copas de Dread, quem eram os craques daquela época? Tinha muito craque na época. Tinha o Toninho que jogou no Figueirense, tinha o nosso amigo Aldori. E eu não posso deixar de citar, né, porque tinha meu irmão Irineu, que era um dos melhores centroavantes que tinha aqui na época. Tinha o querido que jogou no Juventude do Estreito. Tinha o Banha, que hoje é um diretor lá, é um dirigente do Figueirense. Para lembrar agora, tinha o Marreta que jogou no Posteira, no próprio Posteira. O Irani, além
como goleiro, né, no futebol amador, jogou em mais de 30 equipes aí do futebol amador da Grande Florianópolis, jogou em todos os municípios, não? Florianópolis, Palhoça, São José, Iguaçu. Não, em Florianópolis eu nunca tive a oportunidade de vestir a camisa, mas Florianópolis eu digo lá da ilha, da ponte para lá, entendeu? Mas da ilha para cá eu joguei muito, eu joguei no Juventude, joguei no Oswaldo Cruz, joguei ali no Beiravala, no time do Beiravala. E algum fato que marcou a história do Irani aí no futebol amador? Claro que vários fatos marcaram a história, mas alguma coisa que possa destacar aí nessa época de goleiro aí no futebol amador? Ah, são muitas histórias, cara. Nós jogamos contra o Dom Bosco de Curitiba, lá em Curitiba. Jogamos lá e depois eles vieram aqui e na época eu tinha quebrado meu pé. O René que jogou, era a ponta direita do Avaí, ele era nosso treinador. E eu na oportunidade eu queria jogar porque era um jogo festivo. Que na época era difícil mesmo um time sair daqui para jogar em Curitiba, era muito raro. E eu queria tirar o gesso, tirei o gesso para jogar, e infelizmente o nosso treinador não deixou jogar, me chamou de louco e não pude jogar, infelizmente não entrei em campo para jogar esse jogo. Mas o meu colega Aldori me substituiu muito bem. O Irani, algo mais a falar aí da sua carreira no futebol, nos gramados da Grande Florianópolis, como atleta, como goleiro, como lateral, como ponta esquerda, como atacante, que você atuou em várias posições nos gramados? E fala um pouco como era o futebol, a diferença do futebol de antigamente e o futebol atual. Não, antigamente o futebol era bem mais fácil de jogar. Não tinha tanto assim, a gente não era pago, ninguém recebia para jogar. A gente jogava com amor à camisa mesmo, e a gente era o seguinte, a gente até pagava. A gente pagava mensalidade para entrar em campo. Quando um colega da gente, aconteceu isso no campo do Ipiranga, quando tinha colega da gente que não tinha dinheiro para pagar a mensalidade da gente, nós fazíamos uma cota e todo mundo participava só para o nosso colega jogar. E hoje, infelizmente, não existe isso aí. Não existe isso aí de pagar o jogador, o atleta é bom, mesmo sendo bom, não vai pagar mensalidade. Antigamente todos pagavam, mesmo os bons e os ruins. E hoje qualquer jogador quer dinheiro, quer receber para jogar o campeonato amador. É por isso que está acabando com o nosso campeonato. Porque tem time de futebol aí que não aproveita a prata da casa. Eles preferem pegar jogador da Palhoça para jogar em Biguaçu, pegar jogador de Biguaçu para jogar em Palhoça, São José para jogar na ilha. E você vê que tem campeonatos aí que não são federados. E tem atleta desse que joga no sábado na Palhoça e domingo joga em outro campeonato em Biguaçu e São José. Irani, você falou aí do futebol antigamente, a gente está falando aí da sua primeira parte dessa entrevista. Como eram os gramados, né? A gente sabe que tem muita dificuldade ainda atualmente, alguns municípios aí não tem campo para a prática do esporte, dá uma chuvinha, já cancela a rodada. Imagine como era antigamente, né? Como eram os gramados, algum campo que se destacava para se jogar lá em 1970, 80, né? Não, os campos eram péssimos, Principalmente no nosso campo ali de Ipiranga, ali, que você vê que o campo era difícil ter grama. O campo só tinha grama nas laterais. No meio do campo era tudo areião, tá? E nós, quando nós tínhamos jogos, nos jogos a gente pegava, para cortar o pouco de grama que tinha, de toiça de grama, nós botávamos uma lâmpada, a gente cortava as gramas à noite, botava uma lâmpada no carrinho de grama e ia cortar pelas laterais. Mas no meio, meu amigo, tinha que jogar de joelheira mesmo, era cotoveleira e não tinha jeito. Era trava de chuteira que não aguentava. Para fechar a nossa primeira parte aí nesse bate-papo com você, fala um pouco aí qual foi o jogo que marcou a sua história aí no futebol amador. Como atleta? Como atleta. Olha, como atleta foi a final da Indil, no BAC. Foram muitos jogos pelo Ipiranga também. Ipiranga a gente, pela Copa Dré, Copa Arizona, nós fizemos muitos jogos importantes. E como eu falei, não existia na época o campeonato, só existia na época da Indil. E o que marcou foi a final da Indil no BAC, com o amador.
além de vestir várias camisas aí no futebol amador da Grande Florianópolis, né? A gente sabe aí mais ou menos umas 36 equipes aí do futebol amador da Grande Florianópolis. Você falou aí da Indio, a final de 1987. Qual foi a camisa que você mais vestiu? Ah, foi do Ipiranga. Do Ipiranga e Bandeirante. Porque era o seguinte, jogava três irmãos no mesmo time, né? Como o Aldori jogava também, era o Aldori, o Gilson e o Adilson, e o Guim, né? O Guim também jogava. Então quando saía um de um time, eu saía meu irmão saía do Bandeirante, do Ipiranga, ia pro Bandeirante, aí eu levava os dois. Dava um probleminha no Bandeirante, ia voltar para o Ipiranga, saía novamente os três do time. E foram muitos anos vestindo a camisa do Ipiranga. Eu acho que foi do Ipiranga, foi quase uns 20 anos. Do Ipiranga de Barreiros. Você chegou a jogar no Saldanha da Gama, no América, não? No Saldanha, no América eu joguei, devo ter jogado uns 2 anos. No Saldanha eu joguei pouco tempo. Devo ter jogado assim mais ou menos uns 2 meses. Uns 2 meses mais ou menos, mas cheguei a vestir a camisa do Saldanha. Essa é a primeira parte do bate-papo aqui com o Irani Valente Vieira, falando da sua trajetória nos gramados do futebol amador, como goleiro, lateral, atacante, né? Até gols ele marcou também no futebol amador. Na segunda parte a gente vai falar da sua trajetória como árbitro aí no futebol amador da Grande Florianópolis. Vamos dar uma palhinha, né? Como é que foi essa mudança de atleta para árbitro aí no futebol amador? Quando que aconteceu isso? Não, aconteceu até por acaso, entendeu? O meu irmão era da Federação, Itamar Valente Vieira. Ele foi trabalhar no jogo lá no Estrela Azul, em Antônio Carlos, e faltou um assistente. E ele disse, Irani, vai ter que ir. Itamar, mas eu nunca trabalhei como assistente, nunca trabalhei como árbitro na vida. Não, Irani, tu faz o seguinte, é até cômico, né? Eu falar isso aí. Ele disse, Irani, tu faz o seguinte, eu vou apitar perto de ti. O que eu apitar, tu levanta a bandeira. E assim que aconteceu, ele trabalhou comigo, impedimento, ele apitava, eu levantava a bandeira. Escanteio na dúvida, ele apitava, ele só apontava, eu ia com ele. E foi assim que eu comecei. Depois teve um campeonato em Barreiros, na Forquilinha. Teve um campeonato na Forquilinha e me chamaram, eles sabiam já que eu começava a apitar amistoso, assim, brincadeira. E fizeram um campeonato e me chamaram para apitar e eu estou nessa luta até hoje. Essa vai ser a segunda parte do bate-papo aqui com o Irani Valente Vieira, né? Essa história de só levantar aqui o apito, eu acho que ainda acontece no futebol amador. Até mais.